Olá pessoal, esse é o Literatura para a Vida e nós estamos de volta à minha biblioteca, agora que a luz está um pouco melhor. O tempo aqui ainda está bastante incerto, tem momentos em que fecha, em que abre, e eu vou dizer para vocês que eu me sinto muito melhor quando está fresco. Eu costumo brincar por aqui que eu detesto o Aladim, eu gosto mesmo do Olaf. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um artigo a que eu tive acesso da BBC News. E nesse artigo, algumas afirmações são muito pertinentes e outras me parecem bastante equivocadas. Elas falam sobre a importância, sobre a reconfiguração do cérebro a partir do que a gente chama de leitura profunda, aquela leitura em que você já criou uma conexão com o texto. Ontem, durante uma aula para adultos, eu ainda recomendei que as pessoas insistissem nessa leitura e uma pessoa adulta me disse que é impossível conseguir isso. Não é impossível. A gente consegue muitas vezes reconfigurar a própria vida. Pessoas que se consideram notívagas e depois percebem que são matutinas porque vão reconfigurando os hábitos. O ser humano é um ser de hábitos porque isso economia energia mental, energia emocional e traz gratificação quando você atinge novos objetivos. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E nesse artigo da BBC, faziam-se algumas considerações a respeito do fato de que ler profundamente, ler com conexão, ler além daquela leitura curta e objetiva que a gente tem na internet nos dias de hoje, reconfigura o cérebro. A forma como a pessoa pensa, a forma como a pessoa age, as habilidades cognitivas, mesmo socioemocionais, elas se transformam, você se transforma em outra pessoa, porque ler não é uma habilidade que nasce com o ser humano. A alfabetização é um processo artificial até certo ponto, utiliza estímulos sensoriais, sociais, emocionais. Eu trabalho na escola com a última etapa do que a gente poderia chamar de um primeiro ciclo de alfabetização, embora no Brasil formalmente já não se diga mais que o terceiro ano do fundamental seja um ano de alfabetização, mas nós compreendemos que é uma espécie de consolidação. Nessa fase, teoricamente, todo aluno deveria estar alfabético ortográfico, ele já deveria dominar o código alfabético, as habilidades mínimas e estabelecer uma ortografia mais sofisticada, até para expressar ideias e para poder compreender melhor textos mais profundos. Infelizmente, isso não acontece sempre, por uma série de razões, e a metodologia da educação literária pode ajudar bastante. Mas essa questão da alfabetização ser uma coisa mais ou menos artificial, isso já é debatido em alguns livros. Alguns especialistas, eles mostram que aprender a ler não é uma habilidade natural do ser humano, é uma habilidade aprendida, como diversas outras. E se nós pensarmos ao longo dos séculos, ao longo de pelo menos 2 ou 3 milênios, os homens foram aprendendo a registrar ideias e conservar essas ideias. Questões relacionadas às primeiras bibliotecas, ao armazenamento de dados, de informações, as funções religiosas, a utilidade que se tinha para o registro, a lembrança de que escribas estavam entre os profissionais mais sofisticados e mais exigidos no Egito Antigo. Tem uma série de considerações nesse sentido. Mas o que me chamou a atenção também é que, ao mesmo tempo que se diz que o cérebro ele é reconfigurado e com ele toda a base humana, já que muitas vezes o nosso cérebro ele nos engana numa série de circunstâncias, porque ele quer economizar energia, porque muitas vezes ele está gastando energia com emoções desencontradas, às vezes a questão de alimentação, de hábitos, de convívio, e às vezes uma questão de falta de maturidade emocional também. Mas nessa questão do artigo, o que me chamou a atenção foi que, de um lado, estabeleceu-se que a leitura mais profunda, não é essa leitura imediatista que a gente leu a manchete e já julga a matéria, ou que lê 2, 3 minutos na internet, vídeos curtos. Hoje em dia se
Se tornou um hábito dizer que fulano escreveu um textão. Às vezes são 2 parágrafos. Mas fulano escreveu um textão e ninguém lê. Por que ninguém lê? Porque você não quer o conhecimento. Você quer informação. Para achar que acumular informação é igual a acumular dinheiro debaixo do colchão. Uma hora aquele dinheiro estará desvalorizado. Da mesma forma, a informação estará desconectada. Nesse artigo, a primeira parte dele defende essa ideia de que pessoas que leem profundamente, que conseguem se conectar com os livros, com as histórias, com a ficção, compreender a narrativa, compreender a tese por trás de determinados artigos, ou mesmo livros científicos. Nesse lado da minha biblioteca, nessa parte de baixo, eu tenho livros de desenvolvimento pessoal, de divulgação científica, de uma série de questões. Não são de autoajuda, não existe livro que diga para você, muda sua vida em 10 minutos. Isso é só para vender. Conhecimento é construído. E nesse sentido, é interessante mostrar que você se torna outra pessoa a partir do momento que você consegue atingir essa leitura. Em contrapartida, a segunda parte do artigo traz especialistas, escritores, dizendo que no X de hoje é muito mais difícil esse tipo de coisa e que as crianças e os jovens já não têm mais atenção e que nós precisamos nos adaptar ao mundo moderno. Quando a gente usa esse discurso de eu preciso me adaptar, olha, você precisa se adaptar porque agora as coisas são assim, olha, você precisa se acostumar porque isso é normal. Não existe normal ruim, existe comum ruim. Um crime às vezes é comum em determinada região, mas não é normal. Não é para isso que nós fomos criados. Como cristã católica, eu acredito numa vida muito mais plena. Não é para isso que nós fomos criados, não é para isso que nós vivemos. Não é comum que adultos sejam semi-analfabetos em diversos aspectos, que crianças em fase escolar com 8, 9, 10 anos não consigam ler uma frase, não só decodificar. Isso é comum nos dias de hoje e é justificado, porque é uma geração que se perde, porque mesmo os adultos não têm mais condições. A gente naturaliza o que é errado para justificar a nossa preguiça em mudar. Às vezes é preciso falar isso. E nessa segunda parte, uma escritora de livros infantis disse que ela foi adaptando a vida dela, né, adaptando os trabalhos atuais dela para que ela possa atingir os jovens. Então, os livros são mais curtos, as ilustrações são mais gritantes, mais chamativas, é tudo muito rápido, porque o engajamento deles é mínimo e é assim mesmo, não é assim mesmo. Eu trabalho com crianças em sala de aula, é uma opção minha, pelo menos pelos próximos anos, porque estou fazendo outra graduação na universidade, mas eu trabalho com crianças em sala de aula, não uso celular, não uso tecnologia, não uso nada disso. Uso o repertório, a bagagem que eu tenho, as conexões, um trabalho de construção. E nenhum deles fica, tia, posso olhar o celular? Ou tia, eu trouxe o celular para a escola, eu quero ver. Ou tia, dá pra gente fazer outra coisa? A minha biblioteca dentro do armário é visitada por eles todos os dias, mas isso é construído, dá trabalho. A minha biblioteca, que tem cerca de 800 livros, mais ou menos, depois da mudança não parei para catalogar e para contar. Quando eu fizer isso, eu compartilho com vocês. Isso é construção de décadas de vida. Então, muitas vezes nós usamos da preguiça mental, da preguiça emocional, da preguiça social para justificar determinadas coisas. Nós não temos que facilitar o conhecimento para o outro, nós temos que ensinar a construir conhecimento. Informação é uma coisa recortada. É como uma figurinha, ela isolada no álbum não tem sentido nenhum. Conhecimento demanda tempo, dedicação, demanda tédio, demanda cansaço, demanda... Hoje não estou com vontade, mas vou fazer. Nós precisamos desenvolver o músculo da resistência emocional, moral, intelectual. Nem todo dia estou com vontade. E a gente não faz as coisas só quando está com vontade. Nós que decidimos por uma vida diferente,
Não é no sentido de, eu tenho que ler todos os livros do mundo. Isso aí já está na tendência do FOMO, isso é questão para outro vídeo. Mas nós precisamos deixar essas desculpinhas de lado. Nos dias de hoje, os livros que muitas vezes vêm do FNDE, que vêm do governo federal, a gente pega livros infantis que tem ilustrações lindíssimas, algumas até meio surreais, bem estranhas para a criança, muito artísticas. Mas as histórias não têm final, as histórias têm finais truncados, as histórias são mal construídas, como se nós tivéssemos que decretar que esta geração que está aí, que agora já está na segunda, terceira, sei lá, geração, porque a internet já está conosco há um certo tempo, continuam usando a mesma desculpa de não, mas os jovens de hoje em dia, mas as crianças de hoje em dia, mas os adultos não têm tempo. Não, ninguém tem tempo. O pessoal que morava lá na Idade Média, que não tinha nada de trevas, né? Porque eles inventaram um bocado de coisas, eles não tinham tempo. Eles passavam o dia inteiro em pé, trabalhando do momento que acordavam ao momento que iam dormir. Clareava o dia, eles iam correndo. Acabava o dia, eles iam dormir. E mesmo assim, eles ajudaram a transformar a sociedade, transformar o mundo, tanto que quando chegou no que a gente chama de renascimento, a redescoberta da cultura grega, da cultura romana, da cultura oriental, o que aconteceu é que estavam prontos. É por isso que não se fala mais em Idade das Trevas. Esse período de Idade Média foi o período de caminhada até explodir em novos conhecimentos, até virem à tona. Então, eu acho que não é o caminho nós facilitarmos e emburrecermos. Claro que demanda tempo. Claro que tem dia que você não está com vontade de ler, tem dia que você não está com vontade de limpar, tem dia que você não está com vontade de trabalhar, tem dia que você não está com vontade de estudar. Mas o tempo que a gente gasta reclamando, clamando de novo, é o tempo que a gente vai pegar um livro e vai ler 2 ou 3 páginas. A gente vai limpar a bancada da cozinha, a gente vai tirar o lixo, a gente vai fazer uma tarefa do trabalho, a gente vai perceber que para realmente termos uma vida significativa, precisamos aprender a pensar, refletir, obter informações, obter ideias, pensar a respeito delas, amadurecê-las e aí sim, nós daremos frutos como leitores, não só leitores de literatura, mas leitores de mundo. E isso exige tempo, sim, mas o tempo é praticamente o mesmo que a gente gasta reclamando da vida. Então é muito mais significativo você ler o mundo em profundidade do que você adaptar para o que aparentemente é impossível mudar, quando você pode mudar a si mesmo e influenciar outras pessoas.